Pode ir aí. Olá, olá. Oi, Camila, tudo bem? Como você tá? Vai ficar aí até o final com a gente? Que maravilha, hein? Cadê o nosso irmão? Seu esposo? Vamos lá, deixa as pessoas entrarem aí. Tô saudando quem tá aí já, pastor. Irmã Doraci, shalom, shalom. Irmã Maria, shalom, shalom. Nossa irmã Luciana, shalom, shalom. Nossa irmã Fabiana Borba. Nossa irmã Camila. Vamos lá. Hoje tem algo especial para nós, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Neemias. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua caneta, papel. Muito importante para esse momento. Glória a Deus. Como foi o dia de vocês? O que aconteceu aí no dia de vocês hoje? Mande aí uma notícia aí a respeito do dia de vocês, como que foi o dia de vocês. O meu foi bem, foi um pouco corrido, mas estamos aqui. Glória a Deus. Irmã Thaís Oliveira, irmã Claudete Machado. Gente, vamos compartilhando aí, tá bom? Para que a gente possa ter um desfecho melhor da nossa live. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouco do primeiro e um pouco do capítulo de número 2, tá? Hoje é um tempo propício para o que nós vamos falar aqui hoje. E eu conto com você até o final aí, em nome de Jesus. Como que vocês estão durante esse tempo? Esse tempo de Covid-19. Como vocês estão? Eu tenho uma notícia não boa, acho que vocês já sabem, né? O governador Dória, ele prorrogou até o dia 10 de maio a quarentena. Até o dia 10 de maio. Que coisa terrível, hein? Salva eu, Senhor. Irmã Thaís está falando que ela está ótima. Queridos, eu quero falar a respeito de um assunto bem relevante. Cadê os irmãos? Os irmãos estão com preguiça de entrar hoje. Está frio, né? Os irmãos estão com preguiça de entrar hoje. Irmã Doralice entrou ali. Mas tudo bem, vamos avançar e vamos fazer uma oração, tá bom? Para que não ocorra nenhum roubo, nenhum tipo de interferimento nesse momento agora. A internet, ontem eu estive conversando com um técnico e ele falou que nesse momento agora a internet ela está ruim porque tem muita gente conectada na internet, muita gente. Shalom, irmã Luciana Carvalho. Então, Luciana Souza, glória a Deus. As 3 Lucianas estão aí, ó, as 3. E tá um pouco ruim porque tem muita gente usando a internet nesse momento, então cai a frequência, né? Mas vamos orar, tá bom? Pai, eu quero te louvar, ó Deus, eu quero te engrandecer neste momento. Pai, por mais um tempo, Senhor, que nós vamos estar em comunhão, Senhor, ó Deus, nessa sala online, Senhor, mas eu quero pedir
Que nesse tempo, Deus, a tua graça, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, alcança cada um de nós, Senhor. Por isso, nesse tempo, Deus, nós, ó Deus, damos ordem no mundo espiritual, Senhor. Senhor, qualquer interferência seja, Senhor, proibida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos permita ir até o fim, Senhor, sem travamento. Nos permita, Senhor, ir até o fim, Senhor, para que nós possamos entender, Pai, o que nós vamos falar nesta noite. Por isso eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo, Deus, que nesta noite nos dê inspiração, Senhor, nos dê mais do teu poder, Senhor. Senhor, que nesta noite venha sobre a minha vida, Senhor, ó Deus, a unção de mestre, Senhor, para que nós possamos, Deus, falar desse assunto, Deus. Eu quero te louvar e eu quero te engrandecer por cada vida, Senhor, que neste momento vai, Senhor, estar junto conosco, Senhor. Por isso, neste momento, Espírito Santo, ser conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse processo de Covid-19, eu não sei se você tem parado para analisar. Hoje eu pensei bastante nisso. Hoje eu tive um período de reflexão, digamos assim. E Olivia, tudo bem? Jéssica Santos, Deus abençoa. Na verdade, estou entendendo algumas coisas de Deus, que esse é o tempo de a igreja realmente estar dentro da sua casa, a igreja fazer parte do seu lar, isso de uma forma integral. Por quê? Porque... Opa, voltou. Nós entendemos que a Bíblia, na verdade, ela é repleta de conteúdo voltado... Olá, Bispo Cleiton, tudo bem? De conteúdo voltado para a igreja em casa, né? Nós temos o templo, mas nós temos que voltar a ativar esse digamos assim, esse fundamento de nós estarmos discipulando, de nós estarmos evangelizando, de nós estarmos adorando ao Senhor dentro de casa. Porque, na verdade, nós sabemos que tudo começa dentro do lar. As dificuldades, as guerras, os problemas de cunho espiritual, de cunho financeiro, de cunho profissional. E esses problemas nós levamos para fora. E às vezes nós temos aquela ideia aquela mentalidade fechada de só ir ao templo, tá? Mas nós podemos ir ao templo e nós podemos também discipular, evangelizar e ganhar vidas para Cristo. Então, para isso, nós precisamos lembrar de Neemias. Você já abriu aí Neemias? Neemias. E o tema que eu vou falar hoje que eu e você, nós devemos transformar a realidade. Eu e você, nós devemos transformar a realidade. Quando nós falamos de transformar a realidade, nós devemos entender que há um processo para isso, tá? Não será fácil, há um preço a ser pago por isso, para que nós possamos transformar a realidade. A realidade, ela não será transformada de boa, por acaso, não. É preciso investimento de tempo, é preciso investimento espiritual, é preciso dedicação, é preciso comprometimento para que nós possamos transformar a nossa realidade. Porque a realidade nós já estamos vivendo. Agora nós temos que buscar sabedoria do alto, buscar estratégias de Deus para que nós possamos agora transformar essa realidade, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Eu prometo que eu serei rápido, tá bom? Eu prometo que eu serei rápido. Então aqui no livro de Neemias, do 1 ao 6, tá? Do 1 ao 6 diz o seguinte, eu sei que você conhece o livro de Neemias, tá? Neemias, ele tem uma história de fundamentos, uma história de reconstrução, uma história de uma pessoa que dá ouvido a outra pessoa, uma história onde nós adquirimos informações que ele não apenas dava ouvido, mas que ele se preocupava e ele colocava a mão na massa. Neemias. Então, Neemias, ele é um dos profetas, digamos assim, menores,
e ele fez a sua parte. Ele fez a sua parte. Ele não aceitou a realidade. Então Neemias ele foi um transformador de realidade. Ele foi um transformador de realidade. Então, quando nós temos a química de Deus, nós transformamos a realidade. Então a igreja ela não pode perder esse contexto. De onde ela estiver, ela transformar a realidade. Então, para isso, nós precisamos de habilitações do reino de Deus, de ferramentas espirituais do reino de Deus, de cartas, né, do reino de Deus. E, além do mais, nós precisamos também entender a importância do tempo. A importância do tempo. Porque Neemias ele entendeu muito bem isso. Então, nesse momento eu vou falar com você a respeito de alguns fundamentos. E eu gostaria que você deixasse isso ser inserido no seu coração, tá? Isso ser inserido no teu coração, porque assim como Deus precisou de Neemias, Deus também precisa de você. Ele precisa de você. E Ele conta com você. E Ele chamou você, estabeleceu o reino dele em você. E agora eu e você nós precisamos desenvolver o reino do Senhor. Amém? Então, conforme nós falamos, Neemias, capítulo de número 1, do 1 ao 6, diz da seguinte forma: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativo, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativo estão lá na província, passando por grandes sofrimentos de humilhação, O muro de Jerusalém foi derribado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, assentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e abençoa e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que eu, teu servo, estar fazendo diante de ti, dia e noite, em favor do teu servo, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Então, esse contexto aqui é uma realidade, digamos assim, propícia, tá? Para o dia de hoje. Uma realidade propícia para o dia de hoje. E eu e você, nesse tempo, que não estamos fora dessa realidade, por que nós não estamos fora dessa realidade? Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. E eu não sei se você, mas nós entendemos que a igreja, ela precisa dar um passo à frente, porque hoje eu consigo ver duas situações que está pairando sobre a igreja. Quais situações? O vírus do Covid-19 e o vírus do medo. Então esses dois vírus, eles estão pairados sobre a igreja. E o segundo é um dos piores, aonde nós esquecemos dos princípios de Deus, que é o medo. Hoje, na verdade, eu vejo dessa forma. Então, nós não podemos temer ao inimigo. Por mais que nós, como discípulos do Senhor, nós já entendemos a realidade. Você já conseguiu
fazendo um diagnóstico da realidade, agora nós não podemos ficar parados de braços cruzados. Nós temos que agora ir buscar de Deus estratégias, tá? Então, Neemias, ele teve esse processo. Nós lemos aqui que Neemias, ele passou por algumas situações, alguns pontos principais que eu quero falar com você nessa noite. E nós notamos que ele perguntou. Houve uma curiosidade nele, uma questão, vamos pensar assim, uma questão de patriotismo. Vamos colocar essa palavra. Ele, na verdade, ele era tão patriota a Jerusalém que ele, mesmo sendo de Judá, ele não aceitou a situação que estava naquele momento. A realidade que estava ali naquele momento, ele não aceitou. Então a Bíblia diz que ele vai perguntar, ou seja, ele teve interesse de entender como que as situações estavam. Ele teve esse interesse. A Bíblia diz que quando a informação chegou até ele, a Bíblia diz que veio um choque tão grande da realidade que ele estava vivendo com a realidade que agora os seus irmãos patriotas eles estavam vivendo. Uma realidade totalmente diferente. Neemias, estava preso, cativo, mas estava desfrutando de coisas que o próprio rei desfrutava. Ele era o copeiro do rei. E os seus irmãos que estavam livres, entre aspas, mas a Bíblia diz que quando ele faz a pergunta, vê esse choque de realidade na vida dele. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquela pessoa que, além dele perguntar, além dele querer entender a realidade de outras pessoas, ele não fica de braços cruzados. E nós notamos que hoje a igreja, ela passa por essa fase. Por quê? Falo mais uma vez, por falta de entender o propósito, por falta de entender a missão, por falta de entender a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu vejo que nesse presente momento, irmãos, o próprio Deus criou ele permitiu que essa situação ocorresse para que a igreja possa acordar. No domingo, por exemplo, nós fomos levar a ceia em alguns lares. Eu fiquei, acho que com 7 lares ou 8 lares, não me lembro. Mas resumindo, eu encontrei alguns irmãos, que irmãos choraram, irmãos ficaram tremendamente satisfeitos com aquela questão. Por quê? Porque nós vemos que agora as pessoas elas estão sedentas de Deus. Só que o problema agora, nesse momento, o problema é que nós devemos pensar como que nós iremos reagir após Covid-19. Se o nosso fogo que foi aceso nesse tempo vai manter o mesmo nível, para que nós possamos estar atentos e ouvir a voz de Deus. Vejamos que a Bíblia, ela não dá uma conotação que foi o próprio Deus que chamou Neemias. Para perguntar, Neemias, pergunta para o teu povo como que eles estão. Não foi Deus que chamou. Mas uma questão que nós devemos entender aqui é que quando nós entendemos o propósito, nós não vamos ficar esperando. A gente já sabe. Deus já deu a visão, Deus já deu a missão, Deus já deu os valores contidos em tudo isso. Agora o cara foi e marchou. Agora o que nós devemos entender, irmãos, é que não será fácil executar o plano, não será fácil. Há um preço a ser pago, há um nível de comprometimento, para quê? Para que nós possamos alegrar o coração do Pai. Jerusalém era uma cidade onde o rei Davi liderou, onde houve coisas tremendas, e a Bíblia ela faz questão de dizer que nós iremos ir para Nova Jerusalém. Então veja a importância das duas, da terrena, tá? Neste momento aqui de Neemias, onde houve uma preocupação, a tal ponto que ele agora começou a chorar. Ele pergunta, ele ouve, ele chora, lamentando, e depois ele vai buscar agora um plano de Deus para execução. Mas o que me chama a atenção, quando eu li para você aqui, que ele esteve orando e jejuando alguns dias,
Veja bem, queridos, a importância. Provérbios, ele diz que nós, na verdade, nós temos que falar menos e ouvir mais, correto? Provérbios diz isso, que eu devo falar menos e ouvir mais. E a generosidade de Deus é tão grande que nos deu 2 ouvidos, tá? Para que a gente possa ter uma captação melhor. Vejamos que quando ele ouve, e aquilo entra como um choque na vida dele, Neemias, capítulo de número 1, do 1 ao 6. E aquilo entra como choque na vida dele, agora ele vai chorar, se lamentar. E a Bíblia diz que ele se lamenta por alguns dias. Mas nós não podemos ficar só de lamentos. Nós temos que ir para a ação. E é dentro da ação que vai ocorrer a revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela virá para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida. Então, é isso que nós temos que sacar nesse momento. Pegar essa visão, tá bom? Então, nem todas as pessoas famosas transformam a realidade. Mas toda pessoa influente pode transformar a realidade. E nós somos influentes do reino de Deus. Nós somos influentes do reino de Deus. Por quê que nós somos influentes de Deus, do reino de Deus? Porque o reino de Deus está em nós. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então, nós não podemos, entenda uma coisa nessa noite, nós não podemos, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, cruzar os nossos braços como igreja. A Bíblia diz que após o lamento de Neemias, diz a palavra que Neemias, como um grande discípulo, uma grande referência para nós nos dias atuais. Uma grande referência, tá? Vejamos que Neemias, ele não olhou para recursos, Neemias não olhou para os inimigos, Neemias, ele não olhou para as questões, os fatores externos que ele iria enfrentar, os obstáculos, enfim. O problema da igreja hoje, dentro da questão do discipulado, é que nós ficamos olhando para os obstáculos. E na verdade, onde o inimigo tem parado muitas pessoas. Pessoas que têm um chamado relevante para os céus e pessoas estão presas em obstáculos. Pessoas que estão valorizando os obstáculos. Pessoas que se permitem, na verdade, ser enclausurada cada dia pelos obstáculos que vão surgindo. Deixa eu dizer algo para você. Nós nunca iremos deixar de enfrentarmos problemas. Todos, seja quem for. Quando você muda de posição, os seus problemas são diferentes. Quando você muda de esfera, os seus problemas são diferentes. Então, na verdade, nós não podemos fugir de problema. E Neemias aqui, ele se depara agora com um grande problema. Um grande problema. Qual? O primeiro problema que Neemias encontrou foi um problema com o seu rei. Por quê? Ele era copeiro do rei. Ele era alguém de confiança do rei. Então, ele não poderia chegar, de uma forma carnal, de uma forma emotiva, e ir falar com o rei. A Bíblia diz que ele foi orar e jejuar. O período pelo qual Neemias passou orando e jejuando foram 4 meses. 4 meses. Ele foi ganhar a batalha no mundo espiritual, tá? Ele ganha a batalha no mundo espiritual primeiro, as coisas no mundo espiritual são organizadas, são estabelecidas, para depois ele ganhar aqui na terra. Então, quando nós nos preocupamos, como os discípulos do Senhor, em ganhar a primeira batalha no mundo espiritual, aqui na terra vai ficar fácil. Hashtag fica a dica para você. Então, queridos, há um pensamento anônimo aqui que diz assim, ó, a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Eu não sei quem escreveu isso. E de fato nós somos. Porque Jesus, quando chama os discípulos, Jesus falou para Pedro, Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas a partir de hoje você será pescador de homens. Pescador de homens. Então, esse contexto que nós estamos falando aqui da vida de Neemias é um contexto relevantíssimo para nós, dentro desse período que nós estamos vivendo,
de Covid-19, nós entendemos que é necessário nós reconstruirmos algumas áreas das nossas vidas como igreja, tá? Porque quando nós nos preocupamos dentro do processo, em transformar dentro do processo, em enxergar a realidade e procurar um meio de transformar aquela realidade, nós saímos do problema mais fortes. Nós saímos do problema com campo de visão mais abrangente. Então esse é o tempo. Shalom, pastor Ronaldo, tudo bem contigo? Então, queridos, nessa noite, entenda uma coisa, tá? A saúde de uma igreja, ela não é avaliada apenas pelo número de pessoas. Nunca foi. Nunca foi, tá? Mas a saúde da igreja, ela é avaliada pela quantidade de pessoas que se preocupam em ganhar almas. Pelas pessoas que são enviadas a ganhar almas. Todo o segredo, na verdade, está aí. Porque Jesus, quando Jesus ele chamou a mim e a você, ele chamou com essa proposta. De primeiro eu passar pelo processo da reconstrução, porque a Bíblia diz que quando o autor aos Romanos diz que não havia um justo sequer aqui na terra. Então o sangue de Jesus veio para quê? Para justificar a mim e a você. Para que nós pudéssemos ter autoridade, para que nós pudéssemos ter legalidade, tá? Pela fé de fazer parte de tudo isso. Então veja bem, então nós devemos, na verdade, sabe, como discípulo, entender que há um envio de Deus para nós. Há um envio de Deus para nós. Então não é apenas nós estarmos dentro de um lugar parado, vendo as coisas acontecerem e estarmos tranquilos. Não, tá errado. Tá errado, tá? Tem outro pensamento aqui. O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência. E esse é um dos pontos aonde eu tenho falado para nós que Deus não quer que nós estamos vivendo dentro da sobrevivência. Porque Ele tem abundância de vida para nós, tá? E tudo isso vai começar pelo reino do Espírito, para as nossas vidas. Para que nós possamos enxergar o propósito como igreja. Então, o propósito da igreja nunca foi ser a sobrevivência. Ou mesmo a prosperidade. E sim o serviço. Sim, o serviço. Então, veja bem. Sobrevivência, prosperidade e serviço. O propósito de Deus para a igreja nunca foi nem a questão da sobrevivência e nem da prosperidade, mas o serviço. Então, na verdade, tudo está englobado na questão do serviço. Nós temos que servir ao Senhor. Uma certa feita, eu conversando com um pastor angolano, ele se preparou para o campo missionário, ele fez vários cursos de missiologia, ele fez vários seminários, tal. Quando ele achou que ele estava preparado, ele estudou línguas, ele estudou francês, ele estudou inglês, e quando ele achou que ele estava preparado, ele, na verdade, agora começou a sua trajetória. Só que dentro da trajetória, eu conversando com ele, cada missão que ele ia fazer, quando ele terminava, ele não ia fazer a missão por questões de valores, mas quando ele terminava, ele falava assim: pai, eu fiz a tua missão, só que a minha esposa e os meus filhos estão em casa, agora eu preciso do meu salário. E Deus enviava alguém para ser o provedor na vida dele. Então, dentro do reino, existe duas espécies de pessoas dentro do reino. Existe, na verdade, funcionários e trabalhadores. Funcionários e trabalhadores. Os funcionários são aqueles que trabalham pelo que recebem. E o trabalhador é aquele que faz com amor, com dedicação, veste a camisa, entendeu a proposta, captou a visão e agora não vai olhar de hipótese alguma para os obstáculos. Ainda que aos olhos carnais sejam intransponível, mas aí agora eis o momento de nós vivermos o sobrenatural. Como o próprio Josué viveu as muralhas de Jericó, o sobrenatural, uma fortaleza. Mas através do sobrenatural, Josué, ele ouve o comando de Deus, ele capta as estratégias de Deus para a sua vida, ele dá o comando para os seus liderados, eles fazem tudo conforme o script do próprio Deus e Deus dá a vitória. Esse é o Deus que nesse momento quer agir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Voltando para Neemias, tá? Em Efésios 6:16, veja bem, Deus ele não quer que você fique vivendo na sobrevivência.
Deus ele não quer que você entenda o propósito da igreja como prosperidade. Nunca foi esse. Mas Deus ele quer que você entenda que o propósito da igreja é serviço. Eu tenho que servir aonde eu estou, eu tenho que servir ao meu irmão, eu tenho que servir aonde eu for, tá? Porque a Bíblia ela traz um conceito com relação a servir. Ela diz que é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Na verdade, essa matemática de Deus, ela é fantástica para as nossas vidas. Então, no livro de Efésios 5:16, está escrito assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A versão NVI, tá? Então veja bem, essa questão, queridos, de nós falarmos sobre o tempo que Deus está nos presenteando, isso é muito relevante para esse momento agora. Nós não podemos abortar, sermos, como que eu posso dizer, abortar o plano de Deus para as nossas vidas. Deus ele quer gerar no nosso útero espiritual para que nasça os planos, os projetos e eu e você executarmos a ação de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Então, esse contexto, tá? Esse contexto que traz essa lição de Neemias para a nossa vida, para mim, nesse momento está sendo muito relevante. Por quê? Porque para transformar a realidade, eu preciso me comprometer. E não é um comprometimento que eu só posso fazer quando der. Não. É um comprometimento onde você tem que, de fato, ser ativado dentro desse comprometimento e atuar. Para que você possa, na verdade, viver o que Deus tem para você. Porque, na verdade, a Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios 16, a Bíblia diz que os planos são dos homens, tá? Mas a parte final vem de Deus, a palavra vem de Deus, algumas traduções. Só que quando o homem não tem planos, não tem como Deus dar a palavra final. Não tem como. Então, aqui existe um exemplo clássico da vida de Neemias, que Neemias ele estabelece um plano. Esse plano ele é estabelecido através de perguntar para as pessoas, tá? Ou seja, envolve relacionamento. O plano nos fala a respeito de pessoas que estão dispostas a sentar para ouvir, tá? Porque não adianta você querer receber algum plano sem ao menos ouvir a pessoa que vai te passar o plano. Então a Bíblia diz que aqueles homens que vieram do cativo, eles trouxeram um plano para Neemias. Tem uma tradução que diz que lá eles estavam em miséria, em desgraças, vivendo humilhação, em uma cidade que outrora era relevantíssima para aquela atualidade. E agora se encontra destruída. Por quê? Por causa do pecado. Agora, voltando para os nossos dias agora, quantas famílias que você conhece que está destruída por causa do pecado? E você tem notado, você já fez o diagnóstico, tá? O próprio Deus já mostrou para você. E o que nós temos feito? Como que nós temos atuado para mudar essa realidade? Então, queridos, esse é o tempo que Deus, mais do que nunca, Deus ele quer estabelecer os planos dele nas nossas vidas. Então, para isso, o desejo do teu coração, tá? Entenda que o propósito é maior do que a tua vida, o propósito é maior do que o desejo do teu coração, o propósito, na verdade, é maior do que tudo. Por quê? Porque Jesus morreu pelo propósito. Vários homens deram a vida pelo propósito. E eu e você, nós não estamos fora desse ciclo de darmos o nosso tempo pelo propósito, a nossa vida pelo propósito. Porque o reino de Deus ele é maior do que qualquer tipo de situação, de qualquer coisa. Então, nesse tempo, voltando a dizer, não permita, tá, que o vírus do medo venha sobre a tua vida. Não permita isso. Muitas pessoas estão vivendo os dois vírus. O vírus do coronavírus-19 e o vírus do medo. E nós, como igreja, nós não podemos atuar como medo. Já já você vai entender. Então, na verdade, nós devemos, como os discípulos do Senhor, despertar interesse pelas situações das pessoas. Foi o que Neemias fez. Neemias, cara,
Irmãos, igreja, se nós formos analisar, o que Neemias tinha a ver com aquela situação lá? A própria Bíblia diz que os pais de Neemias já haviam morrido. Mas aqui nós entendemos que da parte de Neemias servindo ao rei, Neemias desfrutando de coisas boas do rei, Neemias como íntimo do rei. Neemias ele abre mão de tudo isso. Para quê? Porque nele foi despertado o interesse pela situação das pessoas. E aqui eu vejo Neemias declarando o amor dele pelas pessoas. O amor dele por famílias que precisava naquele momento de uma voz profética, de um comando profético, de alguém que tivesse autoridade, de alguém que tivesse habilidade, de alguém que tivesse de Deus para passar para aquele povo. E nós temos. A igreja brasileira tem isso. A igreja mundial tem isso. Mas nós notamos, queridos, que isso está um pouco difícil de ocorrer. Porque muitos de nós não temos entendido o propósito. Então, a questão de despertar interesse pelas situações das pessoas, tá? A questão de nós entendermos que nós temos para dar para essas pessoas. Para isso nós temos que começar a perguntar. Hoje eu fiquei assim um pouco maravilhado. Deus ele me levou a falar com um pastor que eu conheci em 2018. E aí eu ia mandar uma mensagem para aquele pastor. Eu falei, não, por que se eu tenho um tempo para ligar, por que eu vou mandar uma mensagem? Eu liguei para aquele pastor. E eu comecei a conversar com aquele pastor tal, e ele falou, pastor, desde segunda-feira passada que eu estou na cama, meus ossos doem, o meu corpo dói, é a febre, é a garganta, tudo em mim dói, eu estou aqui acamado. Eu não sei se eu estou com HN1, eu não sei se eu estou com Covid-19, mas detalhe, pastor, eu estou nas mãos de Deus, E naquele momento ele começou a ficar muito alegre, porque ele falou, puxa, que presente eu ganhei hoje, alguém lembrou de mim. Então, queridos, né, nós devemos entender acerca do tempo, quando Deus pede para você fazer algo, você tem que fazer. E eu conversando com aquele pastor, perguntei se ele estava precisando de alguma coisa, ele falou, não, minha esposa está trabalhando, está tudo bem, pastor, mas foi o maior presente que eu ganhei. Ore por ele, tá? Ore por ele. Então, queridos, entenda uma coisa. O verso de número 2 do capítulo de número 1 diz, tá? A respeito da situação. Então eu pedi notícias. O cara pediu notícias. A preocupação dele como discípulo era tão, aguçada que eu pedi notícias, diz a NVI. Eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. Será que nós temos, como os discípulos do Senhor, se preocupado com as pessoas, com a situação, com a realidade das pessoas, e nós temos ido em busca de notícias? Pensa nisso, por favor, com carinho e amor. Perguntar pelas pessoas, isso é muito poderoso. Nas cartas paulinas, Paulo, você que tem lido as cartas de Paulo, quando Paulo está preso, Paulo fica perguntando da igreja tal, Paulo escreve para a igreja tal, Paulo manda saudação para os obreiros, os cooperadores, porque Paulo entendia que uma saudação de alguém que está precisando é muito relevante. E às vezes nós temos mais tempo, mas nós não pegamos o telefone, tá? Deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã, que eu até brinquei com o pastor pela manhã. Mensagem de WhatsApp não é comunicação. E-mail não é comunicação. Agora você pegar e ligar para a pessoa, aí sim, aí é comunicação. E, na verdade, você está me entendendo isso, por quê? Quando você manda uma mensagem, olha o que o mundo, o sistema do mundo faz na própria vida do cristão. Quando você manda uma mensagem para alguém e alguém demora de responder, você já entra em parafuso. Poxa, o pastor não me responde. Poxa, fulano de tal não me responde. O que está acontecendo? O WhatsApp dele ontem entraram e hoje até agora não entrou. Olha, irmãos, que coisa. Então, queridos, entenda uma coisa, tá? Nós temos que pedir notícias para as pessoas. Temos que pedir. Por quê? Para que nós possamos ao menos orar por essas pessoas. Ao menos perguntar como que elas estão.
E mensagem de WhatsApp não é comunicação, tá? Então, nessa noite, entenda uma coisa, ó. Neemias lá, ele não tinha aliado lá. Ele era indiferente ali para aquele povo, tá? E, na verdade, ele era ignorante a respeito da situação que estava ocorrendo lá. Mas quando ele pede a notícia para as pessoas sobre aquele lugar, aí a ficha cai. Aí Deus agora começa a trazer a revelação para a vida de Neemias. Então entenda uma coisa, queridos. Os transformados não aceitam esse tipo de comportamento. De não ficar, sabe, de braço cruzado, não tá nem aí, não. Quem é transformado agora se preocupa e entende que há outras pessoas para chegar no nível que nós estamos. E isso só vai acontecer através do discipulado. Não tem outra forma. Não tem. Porque quando você fala de Jesus para a igreja, vamos pensar um pouco, tá? Quando você convida alguém para ir à igreja, qual é a recepção que você tem? Agora, quando você se propõe a ir ao lar da pessoa, ouvir, sentar, se dedicar tempo, engajar tempo na vida daquela pessoa, é isso que nós estamos precisando fazer como igreja, irmãos. Neemias aqui, ele procurou engajar tempo para que as coisas fossem organizadas. Neemias, ele não tinha recursos, mas através de 4 meses de investimento de oração, 4 meses de jejum, agora vem a resposta de Deus para Neemias. Então entenda isso. Então, queridos, sabe, nós devemos confrontar as más notícias sobre a realidade que nós estamos vivendo. Essa semana eu fui na casa de uma pessoa e eu sentei na sala daquela pessoa e comecei a conversar com aquela pessoa e a pessoa só falava de morte, de Covid. Eu falei, não, vamos parar com essa realidade. Vamos começar a ver de um ângulo diferente. Puxa, Senhor, o que está por trás disso, Senhor? Como que eu devo atuar como teu discípulo dentro dessa questão, Senhor? Senhor, o Senhor tem algo a revelar para mim, para que eu possa passar para os meus irmãos? Senhor, eu vou elevar o nível aqui de intercessão pelos meus irmãos. Então, queridos, nós temos que confrontar, sabe, as más notícias sobre a realidade que nós estamos vivendo. Porque foi isso que Neemias fez. Ele foi para o confronto. Ele foi orar, ele foi jejuar, para que depois ele pudesse ter autoridade para ir até o rei e aí agora mudar de nível. Então nós não podemos começar, sabe, em um nível superior, não. Começar do pequeno. Puxa, o cara sentou, o cara se lamentou, o cara chorou, o cara foi para a oração, o cara foi para o jejum, para depois mudar o nível. É isso, queridos, que é ser discípulo. É estar atento, observando o que está acontecendo. Não apenas ser mais um. Então, veja bem o que ele diz no verso de número 3. Vamos lá novamente. Pega a tua Bíblia. Verso de número 3, ele diz assim, ó. E eles me contaram, que aqueles que não tinham morrido e havia voltado para a província de Judá, estavam passando por grande dificuldade. Quer dizer, eles me contaram grandes dificuldades, contaram também que os estrangeiros que moravam ali, perto, os desprezavam. Eles contaram dificuldade e havia o desprezo. E disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados. Ainda não tinham sido consertados. Vamos espiritualizar essa questão aqui? Quantos muros de famílias, quantos portões espirituais de famílias que você vê portões abertos, quebrados, não podem ser fechados, porque tem alguém espiritualmente governando, muros quebrados, muros destruídos, porque tem alguém espiritual lá posicionado que não deixa as coisas se organizarem, e eu e você que temos essa habilidade, eu e você que somos cheios do Espírito Santo,
Eu e você que temos a legalidade vinda diretamente por Jesus Cristo. Eu e você que temos a unção que despedaça todo jugo. O que nós temos feito, irmãos? Então a Bíblia diz, queridos, que Neemias, ele estava sensível e solidário com o sofrimento das pessoas. Sensível e solidário com o sentimento das pessoas. Ou seja, era alguém que de fato se preocupava. Era alguém que de fato queria mudar a realidade. Então entenda nessa noite, em nome de Jesus, que quando eu chego nesse nível de sensibilidade, esse nível de solidariedade, tá, com o sofrimento das pessoas, eu estou sendo misericordioso para com essas pessoas. O sentimento de Cristo já está na minha vida. Eu cheguei no nível onde Cristo quer que eu esteja como discípulo. E esse é o tempo, cá para nós. Esse é o tempo. Então, entenda que nesse tempo, Deus, ele permitiu essas questões para nós, dentro desse processo de reconstrução, começar pelo nosso lar. Pelo nosso lar, irmãos. Pelo nosso lar. De nós adotarmos, sabe, princípios do reino para as nossas vidas e voltarmos a fundamentar algumas coisas que foram desfundamentadas. Então, Neemias, ele entrou nessa esfera da sensibilidade gerada pelo próprio Espírito de Deus. Ele se permitiu ser sensível. Ele poderia muito bem não se preocupar e não estar nem aí. Ele poderia falar assim, puxa Deus, estou preso aqui, eu não posso fazer nada. Se ele ouvisse a voz de Deus, Deus chamasse Neemias, venha filho. Neemias, venha, vá reconstruir. Ele não esperou isso acontecer. Sabe por que ele sabia? Porque ele entendeu que era dever dele. Ele entendeu que era uma obrigação dele. Ele entendeu que ele era patriota. Que ele fazia parte daquela cidade, independente se a família dele não estivesse mais lá. Mas ele entendeu o contexto. Não, esse povo é meu povo. O Deus desse povo é o meu Deus, como Ruth falou. E ele partiu agora para a execução do plano. E Deus deu a vitória a ele. A Bíblia diz que o Deus de Neemias é o meu Deus e é o teu Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Olha que poderoso, tá? Então nós não podemos, irmãos, viver na esfera do medo do Covid. Sabe por quê? Salmo de número 46, queridos. Deus é o nosso socorro e refúgio. No momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da dificuldade. Hoje eu vi um vídeo de um homem chorando e agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos que oraram por ele. Ele declarava assim, ele chorava dentro do carro. Eu passei pelo vale da sombra da morte, Deus me permitiu vencer o convite e eu louvo a Deus por essa oportunidade que está sobre a minha vida agora. A Thaís ouviu isso também, a Claudete também ouviu esse vídeo. Nós estávamos no templo hoje. Irmãos, oh Deus do céu, o nosso Deus, ele pode não nos livrar do Covid, mas no Covid ele nos livra. Esse é o Deus que nós servimos. E se você tem um nível de intimidade com ele muito grande, ele já pode levar você direto para lá. Não se preocupe, queridos, não se preocupe. Então, irmãos, entenda, nós precisamos ser sensíveis, irmãos. Teve um tempo, eu não tenho vergonha de falar, tá? Teve um tempo que eu tava assim um pouco, eu tava assim, como terra seca. Como terra seca. E eu via uma ministração, eu não chorava. E eu ouvia os louvores, fazia parte, não chorava. E eu comecei a me preocupar, eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu não consigo mais te sentir. Aconteceu isso comigo. Eu não consigo mais te sentir, Deus. O que está acontecendo? E eu comecei a me preocupar com isso. Porque não é normal você estar no meio de uma comunhão, você estar no meio de uma comunhão e você não ser sensível. Sabe, a voz que está sendo ministrada, aos louvores ministrados, às vezes até os testemunhos. Eu falei, não, Senhor, isso está errado. Aí imediatamente eu encontrei uma oportunidade, a Thaís até fez parte disso. Nós tiramos um período de 40 dias de oração e jejum todas as manhãs no templo e orando.
e Deus abriu porta de emprego para as pessoas, e aí eu voltei a ter aquele nível. Aí hoje eu sou quase que um chorão, como Jeremias. Não dentro da realidade de Jeremias, mas quando nós ouvimos a palavra. Então, queridos, entenda uma coisa, a sensibilidade vai te levar ao coração de Deus. Vai te fazer entender a você se tornar uma pessoa solidária, uma pessoa que vai se comprometer com o sofrimento de outras pessoas, tá? Não que você seja aquela pessoa onde você vai resolver problemas de pessoas, não. É você entender que quando você está nesse nível, quando você está à frente e você entende, puxa, Deus me chamou para isso, aí eu não posso fazer nada, mas eu vou para o nível da oração. Eu não posso fazer nada, mas eu vou lá levar uma palavra, eu vou lá visitar, eu vou lá ver se precisa de alguma coisa. É isso que Deus está precisando de nós, irmãos, como igreja. A igreja, o templo em si, ela não pode ser uma plataforma aonde você vai, você presta o teu culto a Deus, você é ministrado, você ouve Deus de fato, o Espírito Santo usa um profeta para trazer um comando profético sobre a tua vida e acabou. Não. Nós temos que entender que nós estamos em processo de reconstrução. E reconstruir é um pouco mais difícil do que construir. Para reconstruir, você vai precisar demolir algumas coisas. A irmã Andréia está falando aqui que esse é o tempo de nós termos empatia. Neemias teve empatia. Obrigado, irmã Andréia. Neemias foi um cara totalmente que usou da empatia, se colocou no lugar agora desses irmãos, os seus patriotas, e ouviu a voz de Deus e executou o plano de Deus. Oh, irmãos, como Deus precisa de nós nesse tempo, irmãos. Como Deus precisa de nós. Então, deixa eu dizer outra coisa para você. Nós devemos crer no poder da oração. Foi o que Neemias fez, tá? Ele creu no poder da oração para enfrentar os problemas da sociedade. O problema era social. E ele, na verdade, estava agora vivendo dois contextos. O contexto social de onde ele estava com o rei Artaxerxes, tá? E o contexto social agora que Jerusalém está passando. Dois contextos ele está vivendo. Um contexto social onde era favorável a ele não dar ouvido à voz de Deus, aonde ele poderia muito bem fechar os ouvidos para Deus, porque estava tudo muito bem confortável. O cara, ele era o copeiro do rei, mas ele entendeu que aquele não era o propósito. Ele entendeu que ele não poderia ficar ali naquele momento de braços cruzados, esperando que Deus usasse outra pessoa. Não. Ele foi para a execução, irmãos. E é tudo que Deus quer. Então hoje, de fato, nós temos um problema social. A nível mundial, por sinal. Tá? Eu não sei se você está sabendo, mas o Dória, ele prorrogou, já falei no início, vou falar porque agora tem mais pessoas, ele prorrogou a quarentena até dia 10 de maio. Jesus, salva o pastor, Senhor. O pastor está lascado, Pai, ajuda o pastor. Então, queridos, não há que sabe, ficar desesperado, porque é ele que está no controle. Eu falo de todo o coração. Eu falo isso sem nenhuma demagogia, tá bom? Sem nenhuma demagogia eu falo. Então, queridos, entenda uma coisa. Esse período que nós estamos passando, não entrou finanças para que a gente pudesse sanar as despesas da igreja. Não entrou. Venceu hoje e nós nem fomos lá e cumprimos nossa obrigação. Mas Deus vai nos ajudar a sair disso. Então nós devemos crer no poder da oração, tá? Você precisa crer no poder da oração para enfrentar os problemas da sociedade. Existem situações, batalhas, ou quase todas, vamos para esse nível, que nós vamos vencer só com oração, queridos. Só com oração. Você vai ter que orar para que Deus use uma pessoa, para que Deus use uma pessoa, para que Deus envie uma pessoa, para que Deus fale com você através de sonho, ou você está sensível para que Deus fale com você através de um objeto qualquer, porque quando nós estamos sensíveis, a gente enxerga Deus em todo local, porque Ele está em todo local. Verso de número 4 e 5 da sua Bíblia, de Neemias, diz o seguinte, ó. Fiz a Deus esta oração. Olha a oração que o cara faz a Deus. Fiz a Deus esta oração. Ó Senhor Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Tu és
fiel e grande a tua aliança com aquele que te ama e obedece os teus mandamentos. O cara fez essa oração, foi para esse nível de oração com Deus. Falando, Senhor, tu é fiel. Senhor, olha a realidade que ele se coloca. Senhor, para aqueles que te obedecem, aqueles que vivem a tua aliança, tu é fiel. Ele estava dizendo, Senhor, o Senhor vai ter que cumprir isso na minha vida. Eu estou me disponibilizando e eu estou disponível a ir lá para essa reedificação. Eu vou lá para isso. Esse é o tempo, irmãos. Leia a carta de Neemias, por favor. Por favor. Existem vidas nesse momento que precisa que você seja solidário, que eu seja solidário. Esse é o tempo, sabe? Eu fico pensando, irmãos, hoje, quantas igrejas poderosas, ministérios poderosos existem na nossa nação. E os líderes não se levantam, sabe, para comprar equipamentos, para ajudar. A Bíblia diz que quando Pedro chega lá na porta do templo como discípulo do Senhor, ele não orou apenas pelo paralítico, não. Ele estendeu a mão. Ele falou, nós temos algo que nós vamos te dar. Estendeu a mão, ajudou o cara a se levantar. E lá na frente, Pedro entende muito bem isso. E Pedro, nas suas cartas, Pedro ele diz assim, não amemos apenas de palavra, mas por obras e em verdade. Por obras e em verdade. O apóstolo Tiago, ele vai para esse nível também. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei as minhas obras pelas minhas fés. Então, queridos, esse é o tempo que nós devemos aprender com Neemias. Neemias, ele era um intercessor. Ele era um intercessor a Deus em favor da rendição do perdão do povo. Eu acabei de ler isso para você. Ele diz, Senhor, eu pequei, o povo pecou, os meus antepassados pecaram. Ele que dizia assim, Senhor, nós quebramos contigo a aliança. Mas nós estamos aqui para reatar, e eu vou orar, e eu quero que hoje o Senhor ouça a minha oração. O cara orou dia e noite. O cara orou. Dia e noite. Se tornou relevante para os dias de hoje. Relevantíssimo para os dias de hoje. Hoje eu estava mexendo nos meus livros e eu encontrei um livro que comprei de um pastor há muitos anos atrás que fala sobre a reedificação dos muros de Jerusalém. Então, olha a oração que ele fez no verso de número 6. Vamos lá. Ele diz assim, olha para mim, ó Deus. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, eu confesso que nós e o povo de Israel temos pecado, e os antepassados e eu pecamos. 2 vezes ele se inclui aqui no texto, 2 vezes. Sabe o que é isso, irmãos? É você entender a realidade tua como pessoa, a tua realidade espiritual, para que tudo seja alinhado. Porque só aquele que organiza todas as coisas que pode organizar a minha vida espiritual, pode organizar a tua vida espiritual. Então nesse tempo é tempo de você estar diante de Deus como intercessor, em favor da rendição, sabe, do perdão da nação, da liderança da nação, dos líderes mundiais. Você pode fazer petições de intercessão por pecado de reconhecimento na nossa nação. Há quanto tempo a nossa nação vive uma questão de corrupção e a igreja não se levanta para que esses pecados sejam perdoados? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito sobre seus efeitos. Então não adianta nós ficarmos falando. Deus ele exige que nós avançamos o nível. Vamos para a execução do plano. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, veja bem, Deus está falando do povo dele, do povo dele, do povo dele. Então a questão de você se tornar um intercessor, de você entender, sabe, você que é sacerdote do seu lar, você que está dentro de uma empresa e agora sabe que a empresa está mal das pernas. Queridos, a oração, ela resolve tudo, irmãos. Não no nosso tempo, mas nós temos que começar a gerar isso. Nós temos que começar a gerar de forma muito afinco, sabe? Muito comprometedor e relevante, irmãos, para esse tempo, a oração. Então,
Se inclua. Você é brasileiro, então se inclua no meio dos brasileiros que estão pecando. Da liderança brasileira que tem pecado, dos líderes que pecaram. Então, queridos, esse é o tempo que nós devemos fazer isso, tá? Agora entenda uma coisa, para que tudo isso aconteça. Você deve trazer o desafio para o respeito e encargo do próprio desafio. Tá? Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. Você tem que trazer o desafio, você tem que chamar para você conforme Neemias chamou. Neemias entendeu que era um grande desafio ele ir até Jerusalém. Ele tinha que atravessar fronteiras. Ele tinha que chegar lá e enfrentar alguns adversários. Ele tinha que ter homens ao seu dispor para chegar até aquele lá. A oração salva sim, irmã Andréia. Então, quando eu trago desafio para a minha vida, ou seja, quando eu entendo que aquela responsabilidade é minha, eu chamo para mim. Eu não vou ficar esperando por A, ou por B, ou por C. Não. Eu sei que eu posso fazer. Eu entendi, Deus já mostrou que eu posso estar ali como um sentinela de prontidão ali naquele momento. Então, trazer o desafio para perto e encarar novamente o desafio. Nós temos que encarar. A vida, na verdade, ela é feita de desafios. Desde o tempo que você nasceu. Você até hoje, você enfrenta desafios. Então, desafios nunca foi feito para eu correr, para eu largar, não, irmãos. Nós, como os dispenseiros do Senhor, nós temos que marchar para os desafios. Não ter medo dos desafios. Sabe, Josué, ele não temeu aquelas muralhas. Ele não temeu aquelas muralhas. Josué não temeu a passagem do Rio Jordão. Josué, mesmo sendo jovem, não temeu aos homens mais velhos, aos líderes de tribos mais velhos que ele liderava, não. Porque ele chamou para ele o desafio. Ele entendeu que a posição dele, que a esfera dele naquele momento como discípulo do reino, era dele. E ele tinha que desenvolver e atuar ali naquele momento. Então entenda isso nesse tempo. Esses dias eu vi, eu não sei se eu posso falar aqui, ouvi em um livro que o povo do mundo, a lealdade do povo do mundo está melhor do que a lealdade da igreja. Um livro do apóstolo Luiz Hermínio, Sacerdócio, Reino e Igreja. A Aline até publicou algumas coisas hoje lá no nosso grupo. Sacerdócio, Reino e Igreja. Então essa questão da lealdade, veja bem que a lealdade de Neemias para com o povo de Deus, a lealdade de Neemias para com o próprio Deus, de fazer esta oração, de entender que havia um desafio, de chamar a responsabilidade para a sua vida, ele foi lá e encarou. Vem obstáculo, irmãos? Claro que vem. Mas quem dá a estratégia? Quem nos habilita para as guerras? A Bíblia diz que é o próprio Deus. A Bíblia diz que os nossos dedos são adestrados para a guerra. Só que a Bíblia diz que na guerra ele nos dá paz. Deus nos dá guerra na paz. Aleluia, glória a Deus. Então, o verso de número 5 do livro de Neemias, ele diz assim, ó: o rei pergunta para Neemias o que ele deseja, e ele diz: deixa que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade. Olha que coisa poderosa, irmãos. Uma só pessoa reconstruir a cidade. Aleluia, glória a Deus. Em uma outra tradução, diz mais forte ainda, ele diz assim: que eu possa reconstruir a cidade. Puxa, uma voz profética do eu para com o próprio Deus, não do eu para com o eu, mas do eu para com o próprio Deus, que eu possa ser instrumento na mão de Deus, que eu possa nesse momento ser usado por Deus. Ele tipo que dizer assim: Senhor, eu estou disposto e disponível, usa-me, Senhor. Senhor, nada me detém, nada vai me deter, Senhor. Posição, os bens. O cara estava perto do rei. Imagine quantas pessoas nessa época queria estar perto do rei. Quantas pessoas? Graças a paz, mãe Eli. Quantas pessoas queriam estar lá perto? Mas o cara, ele abriu mão, ou seja, ele se desapegou. Porque o discípulo de Cristo, ele se desapega. E esse é o tempo do desapego, irmãos. O propósito só vai ser cumprido através do desapego, de você abrir mão de muitas coisas. Começando pelo eu. Começando pelo comportamento.
Começando, sabe, pelo comprometimento de você se atrelar, sabe, ao comportamento que Jesus quer que nós, como os discípulos, irmãos, começamos a atuar. Imagine agora os médicos, aqueles que têm a Jesus no seu coração. Imagine como eles estão. Você está orando por eles? Ore pelos médicos em nome de Jesus, pela saúde. Então, queridos, entenda uma coisa, ó. Os seus desejos demonstraram uma paixão, os desejos de Neemias. Demonstraram uma paixão poderosa pelo reino de Deus. Uma paixão poderosa pelo reino de Deus, sabe? Então nós não devemos, em hipótese alguma, esperar pelos outros. Isso na nossa vida está terminantemente proibido, esperar pelas pessoas. Não, eu não posso esperar pelas pessoas. Então, queridos, seja proativo, sabe? E faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Não espere ser solicitado. Esse é um dos problemas da igreja. Espera ser solicitado. Ô, queridos, não espera ser solicitado. Sabe, se já foi promovido no teu espírito, se Deus já gerou no teu espírito, por que eu vou esperar ser solicitado? Não. O céu já solicitou você há muito tempo, sabe? Então, entenda uma coisa, ó. Invista bem o tempo e o recurso. Foi o que Neemias fez no presente momento. Ele investiu bem o tempo e o recurso. Quando eu falo isso para você, a palavra que vem ao meu espírito é propósito. Neemias entendeu que havia um propósito a ser executado, elaborado, praticado. Então ele investiu bem o tempo e o recurso. Vamos ver o 6 e 9. Diz assim, ó. Já estamos concluindo, tá? Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Tempo nas nossas vidas é prioridade, irmãos. Tempo nas nossas vidas é prioridade. Você precisa de tempo para falar com Deus. Você precisa de tempo para entender a Deus. Você precisa de tempo para conhecer a Deus. Você precisa de tempo para, sabe, receber discernimento de Deus como discípulo para atuar. A ferro e fogo não vai, irmãos, não vai. A ferro e fogo não. Não vai. Na força do teu braço, não vai. É espiritual, o reino é espiritual. E você é um agente espiritual aqui na terra. Você é um agente espiritual aqui na terra que tem que executar a agenda do reino de Deus dos céus aqui na terra. A proposta de Deus não foi feita para os céus, foi feita para a terra. E é da terra para os céus. Os santos que têm que ir para lá. Então nós temos que nesse tempo lembrar que o tempo é a moeda mais preciosa e a moeda mais valiosa que existe para nós. Jesus não perdia tempo. Davi não perdia tempo. Davi não tinha tempo ocioso sobre a sua vida. Não. O tempo de Davi era um tempo comprometedor. Como o tempo de Neemias. O rei pergunta para ele: quanto tempo vai durar a tua viagem? E ele diz: um certo tempo, rei. Um certo tempo vai durar. Então você precisa trabalhar bem o tempo. Nós precisamos trabalhar bem o tempo. Às vezes eu estou aqui em casa lendo. E às vezes vem pessoas aqui em casa. E aí a pastora ela quer que eu pare e eu venha dar atenção. E às vezes eu dou, mas com raiva. Porque às vezes você está lendo, você está concentrado. E às vezes eu não dou, irmão. Porque eu estou em um propósito. Não é uma questão de falta de educação. Então entenda bem o tempo. Eu faço isso constante. Hoje mesmo, agora. Minha sogra estava aqui agora à tarde. Eu estava estudando, buscando um pouco para passar para você. Aí veio o marido da minha sogra. E aí a pastora fez um café, cozinhou batata, cozinhou inhame, fez um bolo. E queria que eu falei: não, liga para eles, pede para eles virem outro dia. Porque eu não posso dar atenção para eles agora. E não dei, irmãos. Porque eu tinha um propósito, eu tinha um compromisso com você. E eu creio que minha sogra entendeu isso muito bem. Então, o tempo, queridos, você precisa trabalhar bem ele. E entenda uma coisa: ele é um recurso escasso e você precisa ter muita estratégia de Deus no teu tempo. Caso contrário,
para a vida pessoal, para a vida espiritual, para a vida matrimonial, para a vida ministerial, o tempo ele é escasso. Então, para a vida familiar, então se eu não administrar o tempo, eu não vou cumprir o propósito de Deus. Então, outra coisa, isso aqui me chamou muita atenção, porque quando o rei, ele dá a carta agora para Neemias, essa carta é um documento de habilitação, um documento de legalidade, um documento de autoridade. Vamos pensar assim, um passaporte, para que ele pudesse enfrentar as fronteiras, irmã Thaís. E esse documento para nós, irmãos, nos dias de hoje, é como se fosse o passaporte, sabe? Da nossa viagem, e que através desse passaporte nós possamos nos tornarmos referenciais para outras vidas. Por isso que você tem que compartilhar o sonho da tua viagem com pessoas. Sabe? De uma forma estratégica, de uma forma dinâmica, sabe? Falando do reino, não acusando pessoas. Nós não fomos chamados para acusar. Nós não fomos chamados para mudar a cultura de pessoas. A cultura quem muda é o próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos o poder de convencimento. Paulo ele até diz que nós temos que ter palavras persuasivas, perfeito, maravilha, mas às vezes as nossas palavras não convencem pessoas. Mas nós temos a obrigatoriedade de levar, de discipular essas pessoas para que elas tenham o que nós temos, a autoridade, a carta. Então, essa carta, o passaporte de viagem, Efésios 6:12 diz assim, ó, abre aí na tua Bíblia, Efésios 6:12, abre aí. Glória a Deus. Para transformar a realidade dos lares, nós precisamos ir lá, desenvolver uma célula lá, um núcleo lá. Nós precisamos disso, tá? E esse é o tempo. Abriram? Efésios 6:12. Efésios 6:12 diz o seguinte, ó. Pois, a NVI, tá? Pois, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade e contra os dominadores de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. O apóstolo Paulo entendeu isso. E eu comecei a pensar nisso, irmãos. Estou um pouco rouco hoje. Eu comecei a pensar nisso. Veja bem a importância que a carta de Neemias, para aquele momento, que era um momento sim de batalha espiritual, porque Sanbalate, Tobias, Gessem, os discípulos do diabo, não queria que a reconstrução, a reedificação, a organização ocorresse naquele momento. Será que o diabo quer que a gente vá discipular pessoas? Será que o diabo quer que a gente vá levar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para pessoas que não conhecem? Claro que não, irmãos. Então, se você não tiver habilidade, essas autoridades aqui espirituais, esses dominadores desse mundo das trevas, nós não iremos vencer. Eles terão autoridade sobre pessoas como igreja, que ainda não entendeu o propósito, tá? Que ainda não entendeu o propósito, e essas pessoas elas ficam paradas, neutralizadas. Talvez porque não tem uma vida de oração. Talvez porque ainda não foi habilitada pelo próprio Deus. Não entendeu ainda essa habilitação. Porque eu tenho que ter habilitação e eu tenho que executar essa habilitação. Vamos pensar. A habilitação do trânsito, do motorista serve para quê? Para eu dirigir. Para eu ter autoridade, legalidade, dizer assim, ó, eu sou habilitado. Eu posso dirigir. O advogado tem uma credencial, o médico tem uma credencial para dizer assim, ó, eu posso atuar como médico, eu posso atuar como advogado. Então, essas habilitações, queridos, nós temos que tê-las também para nós, como agente do reino, de você mostrar para o próprio Satã, dizer assim, não, aqui eu sou habilitado, eu tenho uma credencial, eu sou uma carta viva. Então, para isso, irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração, de comprometimento, como Neemias, sabe? Você já identificou a realidade? Agora você vai partir agora desse princípio para poder mudar essa realidade de pessoas que você conhece. Então não é mais o tempo de nós ficarmos parados, esperando que alguém se movimente.
que alguém se predispõe, que alguém tenha disposição para que aí eu possa ir com essa pessoa. Não, querido, está errado. Não espere pessoas dar comando a você. Então, Colossenses, abre aí por favor. Colossenses 1:13. Abre aí rápido. Eu espero um tempinho para você. Se é que você está com Bíblia, né, aí. Acharam? Colossenses 1:13, Paulo, ele escreve, ele diz assim, ó. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso aqui é muito poderoso. Eu amo muito isso aqui. Então veja bem, houve um processo de transição, porque você se permitiu. Agora, quantas pessoas e quantos lares que precisam também passar por esse processo de transição? E vai começar por quem? Por mim, por você. Por mim, por você. Essa transição. E nós temos que estar à altura para transicionar essas pessoas, tá? Transicionar essas pessoas com muita sabedoria, com muito amor, com muito de Deus, transportar ela das trevas para a luz. Por quê? Porque eu sou a luz. E a minha luz é a palavra que tem que brilhar entre os homens. Não é isso que Jesus falou? Então esse é o tempo, irmãos, de nós não falarmos da Bíblia, mas de nós sermos a Bíblia. Esse é o tempo, tá? Não basta falar da Bíblia, eu tenho que ser a Bíblia. As pessoas têm que leem a minha vida como a Bíblia. Como a Bíblia. Isso é muito importante. Porque ele diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem fez isso? O Pai. O Pai fez isso por nós. Puxa, e eu e você como filho, quantos irmãos você pode levar? Você pode levar. Então a questão, querido, do amor de Neemias para com aquelas pessoas que estavam vivendo na miséria, estavam vivendo na desgraça, tudo que eles faziam não tinha êxito. Puxa, o amor do cara de enfrentar tudo e todos, mas tendo essa habilitação de Deus, ele dizia assim, não, eu não estou aqui de qualquer forma, eu estou aqui habilitado. Quando Sanbalat e Gessem foi dizer que ele estava lá indo contra o rei, ele falou, não, eu estou aqui habilitado, querido, você está errado ao meu respeito, você não me conhece. Você pode falar isso para o diabo e para os demônios. Então conheça de Deus. Execute bem o tempo que Deus tem dado a você, tá? Porque na verdade nós devemos, querido, extrair da palavra de Deus, extrair do reino de Deus, extrair de pessoas que Deus tem levantado. Temos que estar na mesa certa, temos que estar com pessoas certas, recebendo de Deus, irmãos. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo de número 15, no verso 33, Paulo ele diz que as más conversações corrompem o bom costume. Os más programas, os más conteúdos que às vezes a gente está navegando pela internet vai corrompendo. E nós vamos ficando embaraçados, nós vamos perdendo a credencial, perdendo a legitimidade. Então nós temos que estar focado e alinhado em Deus, tá bom? Estamos concluindo. Pense bem nisso, ó. Agora vamos para o 2, Neemias 2:10. Abre aí, por favor. Neemias 2:10, abriram? Nós devemos esperar, tá? Você tem que esperar e estar ciente disso. Haverá oposição, tá? Esperar por oposição, esperar por luta para executar o projeto de Deus. Vai ter sempre, sempre vai ter. Sempre vai ter, tá? A Bíblia diz que as aflições dos justos são muitas, mas de todas o Senhor os livra. Então, os nossos irmãos no tempo passado, eles tiveram problemas. Eles tiveram oposição, mas os problemas e as oposições não impediram deles executarem o plano de Deus. Não impediram. Porque ele estava focado no propósito. Eles entendiam a missão e a visão de Deus para eles naquele tempo. Então diz assim, ó,
Verso de número 10 do 2. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Hermon, Hermon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar. Os irmãos precisavam de ajuda, pessoas precisam de ajuda. Pessoas precisam de ajuda, famílias precisam de ajuda. A família, quando ela é estruturada, quando os pilares, os fundamentos do reino de Deus estruturam uma família, o diabo perdeu. Os demônios perderam. Mas para isso, eu e você, como discípulos do reino, nós temos que nos colocar na posição correta. Ter o comportamento correto. Buscar as ferramentas de Deus para essa execução. E isso não é difícil, irmãos. Eu só preciso entender e ter a mentalidade do reino de Deus. É só isso. Então, entenda. Você vai ter oposição do mundo. O mundo vai se opor contra você. A tua carne vai se opor contra você. O diabo vai se opor contra você. Os religiosos, eles vão se opor contra você. Então, nunca será fácil empreender transformação de realidade. Nunca será fácil. Não é fácil. Não vou falar para você que é fácil, que não é. Neemias, por exemplo, quando ele está lá reconstruindo o muro, diz a palavra, se você lê Neemias, que eles trabalhavam com uma mão na arma e outra na ferramenta da construção. Olha a habilidade que tinha que ter. As duas mãos em ação. As duas mãos. A Bíblia diz que até as crianças, elas estavam habilitadas para trabalhar na execução do plano de Deus, do projeto de Deus. Os guardas estavam atentos, era uma equipe formada, era uma equipe bem atrelada, era uma equipe unida. E o que eu vejo hoje na igreja é uma desunião tremenda, irmãos. Aí a gente vai parar dentro de um contexto chamado corpo, como nós estamos. Será que a Bíblia diz que eu tenho que ter o mesmo sentimento, que eu tenho que estar no mesmo espírito, que eu tenho que ter a mesma visão, que eu tenho que ter o mesmo pensamento e que eu tenho que agir com o mesmo espírito, diz a palavra. Então, queridos, esse é o tempo, sabe, que nós, mesmo que a realidade é difícil, mas eu e você como agente do reino de Deus, nós podemos transformar a realidade. Porque o Senhor já nos habilitou para isso. Ô, meu pastor Antônio Marcos, amo você continua sendo meu pastor, hein? Nós temos que transformar a realidade, irmãos. E para isso nós temos que voltar a estar dentro dos lares. A igreja começou dentro do lar. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, lá está a receita de como começou a igreja. A edificação da igreja dentro dos lares. A Bíblia diz que era o partir do pão. A Bíblia diz que era na oração. Eles estavam em comum, eles iam para o templo. A Bíblia diz que eles até vendiam as suas propriedades, depositavam. O Espírito Santo não mandava ninguém fazer isso. Quando nós entendemos o reino de Deus é diferente. Então Atos 17, 6 está escrito assim, tá? Não será fácil, tá? Mas e também não será barato. Você vai ter que investir tempo para receber de Deus. Tempo para ter discernimento, tempo para ter sensibilidade de Deus e entender que Jesus morreu por vidas. E o negócio do reino de Deus sempre será vidas. Atos 17, 6 está escrito assim, ó. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. O mundo se opôs contra Paulo. As pessoas, eles se opuseram contra Paulo. Contra mim e a você não será diferente, tá? Lembrando, o mundo vai se opor contra você, a carne vai se opor contra você, o próprio diabo vai se opor contra você, os religiosos vão se opor contra você. Então não será fácil. Mas você tem a credencial, porque o Espírito Santo está em você. A unção que despedaça todo jugo está sobre você. As armaduras de Deus estão sobre você. O próprio Deus envia os anjos para acampar ao teu redor. Irmãos, nós não temos o que temer. O céu está ao nosso favor. O céu está ao nosso favor. Então esse é o tempo de nós sermos uma igreja atuante. Sermos uma igreja que entramos no problema, nessa realidade, mas vamos sair dessa realidade com estratégias de Deus. Com muita estratégia de Deus.
tá bom? Para que nós possamos vencer. Então, uma última palavra que eu não poderia deixar de lembrar você. Qual é essa palavra? Se você encontrar um caminho sem obstáculo, ele provavelmente não vai levar você a lugar algum. Esse é um pensamento, tá? De um político norte-americano chamado Frank Clark. Ele diz assim, ó: se você encontrar um caminho sem obstáculo, provavelmente você não chegará a lugar algum. Nós vamos ter obstáculo, irmãos. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Tenha bom ânimo, vamos nos levantar, vamos, sabe, fazer a vontade de Deus, executar o reino de Deus. O governo de Deus sobre a igreja é poderoso. A igreja tem governo, a igreja tem um cabeça. O cabeça é Cristo. Nós não somos uma igreja sem cabeça. Nós não somos uma igreja com a cabeça decepada. O cabeça é Cristo. Agora eu e você temos que atuar como corpo. Eu e você devemos lembrar que nós somos membros um dos outros, avançando para o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre é pessoas. O nosso Deus, eu sempre vou falar, ele é um Deus relacional. E nós temos que nos relacionar com pessoas, tá bom? Eu vou orar por você. Glória a Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Bendito seja o nome do Senhor. Leia a carta de Neemias. Leia o livro de Neemias. São 13 capítulos. Leia, não com o olhar da carne, leia com o olhar espiritual. Leia, sabe? Deus vai falar muito com você, tá bom? Vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar. Deus, eu quero te engrandecer por esse momento, Senhor, que nós passamos aqui junto com os teus filhos, Senhor. Senhor, neste tempo, Senhor, aonde nós precisamos ter mais de ti, Pai. Neste tempo, Deus, onde nós precisamos ter mais discernimento, Senhor. Senhor, na quarta o Celso falou aqui, Deus, que ele estava conversando com o pastor e o pastor estava preocupado porque muitas pessoas estão presas em internet, Netflix, não têm se atentado, Senhor, para o que está acontecendo e elas vão sair dessa situação pior do que elas entraram, Senhor. Mas Tu tens chamado a nossa atenção para nós termos uma vida de comprometimento, Senhor, uma vida de devocional, uma vida, Senhor, de estarmos fincados em Ti, Pai. E aqui estão os meus irmãos, Senhor, neste tempo, que participaram, Senhor, do discipulado, Senhor. Por isso, Deus, esses poucos guerreiros que estão conosco, Senhor, a grande maioria nunca foi relevante para Ti, porque quando o Senhor chamou a Gideão, Senhor, foi daquele pouco que o Senhor suscitou, Senhor, ó Deus, uma legislação, Senhor, um juiz que pudesse governar, que pudesse legislar ali naquele momento, que durou 40 anos de paz, Senhor. Senhor, que esses pequenos que hoje estavam aqui, que eles possam crescer, que eles possam de Ti buscar habilidade, que eles possam transformar a realidade que eles estão vivendo, que eles possam, Deus, ter sensibilidade, que eles possam ter empatia, Senhor, pelas pessoas, pelas famílias que precisam de Ti, que precisam do Teu Espírito Santo, que precisam de agentes transformadores, que precisam de agentes do reino, Senhor, de agentes de milagres, Senhor. Por isso, nesse tempo, nós depositamos esta petição no Teu altar, em o poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em o poder do nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus abençoe você.